Somos levados a uma prisão chamada Revel, onde um monstro é trazido. Lá, vemos um homem chamado Edgar e uma mulher chamada Olga. O monstro começa a provocar Olga assim que chega, e Edgar tenta impedi-lo. No entanto, o monstro não o ouve e começa a tocar na garota. Olga não aguenta mais, ataca o monstro e o derrota rapidamente. Edgar e Olga são chamados pelo juiz. Eles já estão na prisão há 2 anos e apelaram novamente ao juiz na esperança de serem libertados. Ele então pergunta se eles já fizeram algo de bom, e Edgar começa a contar sua história aos juízes. E a cena entra em um flashback. Antes da prisão, Edgar serviu como membro dos Harpistas, uma ordem de pacificadores. Ele se apaixonou por uma garota e teve uma filha com ela, chamada Kira. Um dia, ele prendeu um homem chamado o Mago Vermelho, e sua vida mudou completamente, quando os seguidores desse mago ficaram com raiva dele e mataram sua esposa como vingança. Ao invadirem sua casa, a esposa escondeu a filha deles, mantendo-a a salvo. Edgar perdeu a esposa e sua vida foi arruinada. Ele era visto bebendo em bares e sua filha estava sem mãe, então ele precisava cuidar dela. Um dia, ele conhece uma mulher chamada Olga, e eles começam a passar muito tempo juntos. Olga é uma guerreira forte e não agia como uma mulher típica, mas ela se afeiçoou por Kira e cuidava dela. Com dificuldades financeiras, Edgar e Olga começam a roubar, mas decidem que nunca vão machucar ninguém durante seus furtos e que vão roubar apenas dos ricos. Um garoto chamado Simon e seu parceiro de golpes, Forge, se juntam à equipe. Certo dia, ao roubar de uma família rica, Olga encontra um colar mágico que torna qualquer pessoa invisível. Olga coloca o colar em Kira na esperança de mantê-la segura. Uma bruxa chamada Sofina aparece, dizendo que tem uma tarefa para eles: roubar uma tabuleta muito importante de um lugar perigoso. Edgar se recusa inicialmente, mas Forge o convence das qualidades da tabuleta e Edgar concorda em fazer o trabalho. Quando Edgar está prestes a sair para o roubo, ele diz à filha para ficar em casa para não se meterem em encrenca por causa deles. Ao chegarem ao local onde a tabuleta está guardada, Edgar a rouba com facilidade. Ao saírem, os guardas aparecem do nada, e mesmo que Edgar e sua equipe não queiram lutar, acabam entrando em confronto com eles. É quando vemos Sofina. Revela-se que ela não veio realmente pela tabuleta, mas sim por um chifre vermelho. Sofina consegue pegar o chifre e sair de lá, enquanto Edgar percebe que não conseguirá escapar. Ele entrega a tabuleta a Forge, dizendo-lhe para sair imediatamente. Edgar também diz a Forge para cuidar de Kira. Forge assegura que fará isso e sai. Simon também consegue escapar, mas Olga e Edgar são pegos em flagrante. É por isso que eles estavam na prisão nos últimos 2 anos. A cena então volta ao presente, onde Edgar está contando a história ao juiz. No entanto, a história não impressiona o juiz, que se recusa a libertar Olga e Edgar. É quando uma grande ave aparece no tribunal para levar de volta tanto Olga quanto Edgar. No entanto, Olga e Edgar têm um plano. Eles atacam usando a ave a seu favor, pulando pela janela de uma torre muito alta. Eles estavam cientes de que, se usassem a ave, não cairiam da torre e chegariam ao chão com segurança. Edgar e Olga então seguem para o local onde costumavam morar na esperança de encontrar Forge e Kira, mas não os encontram. Edgar então vai a um hotel para perguntar sobre Kira e Forge, onde encontra um pôster sobre Forge. Eles vão para Neverwinter e descobrem que Forge se tornou Lorde depois que o Lorde anterior ficou misteriosamente incapacitado. Edgar acha estranho que Forge tenha se tornado um Lorde, mas isso não importa agora. O que mais importa é encontrar sua filha Kira. Eles chegam ao local onde Forge está e Edgar finalmente encontra sua amada filha, suspirando de alívio ao ver que ela está perfeitamente bem. Edgar então encontra Forge e fica feliz em vê-lo também. Ele pergunta a Forge como ele conseguiu tudo isso. Forge então conta que Sofina é quem o ajudou a conseguir tudo o que tem agora. Quando Edgar e Olga ouvem o nome Sofina, ficam irritados,
dizendo que foi por causa dela que foram pegos e tiveram que ficar na prisão nos últimos 2 anos. É quando Forge revela para Kira que os dois não foram libertados. Eles, na verdade, escaparam da prisão. E ele também diz a Kira que Edgar tentou realizar esse roubo unicamente para conseguir muito dinheiro, o que não é totalmente verdade. Na conversa, é dito que o dispositivo que eles queriam roubar chamava-se Tabuleta do Despertar. E usando este dispositivo, uma pessoa morta pode ser trazida de volta à vida. Edgar realmente sente falta de sua esposa. Então, ele queria trazê-la de volta à vida. Edgar deu esse dispositivo a Forge no dia em que foi pego, e no presente, ele pede a Forge que devolva o dispositivo. Forge diz que não sabe do que ele está falando, pois não tem nenhum dispositivo. Edgar agora tenta fazer sua filha acreditar que Forge está mentindo, mas ela não acredita nele. Forge vem poluindo sua mente contra seu pai nos últimos 2 anos, então ela confia mais em Forge do que em seu próprio pai. Kira então começa a chorar e sai da cena. É quando Edgar e Olga ficam com raiva e se levantam para atacar Forge, mas Sofina chega e congela ambos usando sua magia, que é realmente forte. Edgar e Olga são então capturados e colocados na prisão no palácio de Forge. Edgar e Olga decidem que não vão ficar em mais nenhuma prisão, então eles lutam para sair de lá. Eles agora têm apenas um propósito, que é destruir Forge de qualquer jeito. Eles querem recuperar a tabuleta do despertar de volta e resgatar Kira. É revelado que todo o tesouro que Forge tem hoje foi resultado dos roubos do grupo quando estavam juntos. Mas hoje ele afirma ser o dono de tudo. Agora eles percebem que vão precisar de uma equipe se quiserem ensinar uma lição a Forge. Então, Edgar começa imediatamente a procurar Simon. Eles acabam o encontrando em um lugar público, onde ele está se apresentando como mágico. Eles veem que Simon está tentando enganar as pessoas para roubar seus pertences. No entanto, ele acaba sendo pego e todas as pessoas na plateia começam a agredi-lo. Mas é quando Edgar e Olga vêm em seu socorro e o ajudam a escapar. Edgar então conta a Simon sobre Forge e também conta sobre seu plano. Ele diz que está tentando formar uma equipe para realizar essa missão. Simon conta a Edgar sobre uma garota chamada Dorina. Ele diz que Dorina tem a habilidade de mudar sua forma para qualquer animal. No caminho, eles se deparam com uma garota que está prestes a ser executada pelos soldados. Mas é quando um cavalo vem correndo em direção a eles. Este cavalo então se transforma em um monstro gigante, e o monstro ataca os soldados que estavam prestes a executar aquela garota. Depois disso, este monstro pega a garota e vai embora. O monstro que era um urso coruja, na verdade, era Dorina. Eles passam a segui-la e Edgar finalmente consegue falar com ela. Ele diz a ela que, se estiver disposta a se juntar à equipe deles, será bem paga quando o trabalho estiver concluído. É decidido que Dorina, na forma de um pássaro, entrará no castelo para descobrir a localização do tesouro. Dorina se infiltra no castelo de Forge, descobrindo que o cofre tem defesas mágicas que Simon não pode desativar. Simon sugere que uma relíquia mágica, o capacete de disjunção, poderia ajudá-lo a desativá-las. Eles decidem encontrar esse capacete. Eles viajam para um cemitério antigo para perguntar aos ancestrais de Olga onde encontrá-lo. Simon ressuscita os mortos com um talismã para eles responderem 5 perguntas cada. Depois que as 5 perguntas forem feitas, eles voltarão a dormir. Os cadáveres revelam que deram o capacete a Zank Yandar, um paladino que fugiu de seu país. Eles então vão ver Zank e descobrem que Zank é, na verdade, um grande guerreiro. Eles também contam a ele por que precisam do capacete, e Zank faz Edgar prometer que não vão usar o capacete para ganhos malignos. Ele diz a eles que o capacete estava seguro com ele, mas ele queria que estivesse ainda mais seguro, então ele foi escondê-lo em um lugar chamado The Underdark. Eles então vão para uma floresta onde encontram um barranco. Todos descem e chegam a um tipo diferente de mundos chamado The Underdark. Eles começam a andar e encontram muitas criaturas estranhas no caminho, mas elas não os incomodam e apenas continuam andando. Depois de um tempo, eles chegam perto do lugar onde o capacete foi guardado, mas a ponte usada para chegar a esse lugar agora está quebrada. Então Simon usa sua magia para fazer um portal de teletransporte.
Eles conseguem pegar o capacete, mas também precisam voltar. E não será fácil voltar porque Sofina enviou seu exército vermelho para acabar com todos eles. Eles começam a lutar e Zank luta ao lado de Edgar e Olga. No entanto, a luta deles faz com que um dragão adormecido acorde, e agora eles estão em apuros. O dragão chamado Thundershod é um dragão vermelho e é muito perigoso. Ele começa a atacá-los, mas de alguma forma, eles continuam conseguindo desviar dos ataques. Simon finalmente consegue teletransportar todos eles de lá. Então, eles se despedem de Zank e partem com o capacete. Edgar diz a Simon para tentar usar o capacete, mas quando ele o usa, descobre que é difícil controlá-lo. Ele até acaba perdendo o controle sobre si mesmo, porque o capacete é muito pesado. O pai de Simon aparece na frente dele e pergunta a ele se ele acha que é digno de usar este capacete, e Simon diz sim. É quando ele acaba caindo e fica inconsciente. Ele acorda novamente para usar o capacete e continua caindo várias vezes. Esse processo agora começa a irritá-lo. Forge decidiu realizar os jogos, então a equipe decide que eles vão usar o cajado para se infiltrar no castelo durante os jogos. O dia chega, e Simon e Olga se infiltram por uma porta magicamente aberta, mas encontram o quarto vazio, exceto por uma armadilha mágica. Sofina, disfarçada de Kira, engana Edgar. O grupo é capturado e forçado a participar dos jogos, mas consegue escapar do estádio. Dorina descobre que Forge carregou o tesouro em um barco e está se preparando para fugir. O grupo rouba o barco para si e resgata Kira, mas Forge aparece e ameaça a vida de Kira. Assim que escapam, o grupo percebe que Sofina organizou os jogos para atrair uma multidão massiva e transformá-los em um exército de mortos-vivos, usando o chifre vermelho que eles ajudaram a roubar. O grupo retorna, transportando as riquezas roubadas de Forge para fora do barco, as espalha pela cidade com um balão de ar quente, atraindo as pessoas para fora do estádio antes que o feitiço de Sofina tenha efeito. Furiosa com sua derrota, Sofina decide ensinar-lhes uma lição atacando em fúria o grupo. Kira usa o pingente de invisibilidade que Edgar e Olga deram a ela quando criança para colocar uma pulseira antimágica em Sofina. Dorina então assume sua forma de urso-águia e ataca Sofina. Mas em meio a tudo isso, Olga é fatalmente ferida. Então Edgar usa a tabuleta para trazê-la de volta à vida, aceitando que ele queria trazer sua esposa de volta apenas para seu próprio bem, enquanto Olga havia se tornado uma verdadeira mãe de sua família. Todos comemoram o plano ter dado certo. O antigo Lorde de Neverwinter declara à equipe Heróis do Reino: deixe um like para ajudar o canal e obrigado por assistir. Zank persegue e captura Forge para enviá-lo para a prisão Revel, onde Edgar e Olga estavam presos.